Glória ao nome de Jesus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Queridos, vocês estão bem? Graça e paz a todos. Aleluia. Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês hoje. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Vai abençoar todas aquelas pessoas que estiverem ouvindo. Então eu já quero pedir para você aí, que está me assistindo no Facebook, no YouTube, para você compartilhar essa live. Compartilhe aí com aquelas pessoas que você sabe que está precisando de ajuda, que está precisando de cura. Existem muitas pessoas precisando de cura. Outras pessoas precisam da palavra da vida, que vai sustentar elas para que elas não fiquem com medo de pegar doenças e enfermidades. Deixa eu explicar isso para vocês. O sistema do mundo, ele trabalha conforme o reino do diabo. E o reino do diabo propaga mentira, o reino do diabo propaga medo, o reino do diabo é um blefe, ok? Então o reino do diabo conspira contra as pessoas, os seres humanos. Por outro lado, nós temos o reino de Deus. E o reino de Deus, ele trabalha com vida a favor das pessoas, gerando fé no coração das pessoas e assim podendo alcançar cada uma das pessoas. Jesus mesmo disse, ele disse, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão. E o pão serve para quê? O pão serve para comer. E não se escandalize sobre comer o pão. Jesus é o pão e ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então, quando se fala que Jesus é o pão, e ele mesmo disse isso, que ele é o pão vivo que desceu do céu, em João 6:51, e também ele disse, eu sou o pão da vida, em João 6:35. O que ele estava falando? Como nós comemos de Jesus? Nós comemos de Jesus quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é Jesus. A palavra de Deus é Jesus e ela é o nosso alimento, ela é o nosso pão, ela é o nosso sustento e ela que nos dá vida, ela produz vida e ela nos revigora. Então, meu irmão e minha irmã, todos nós precisamos desse nutriente da palavra de Deus. Todos nós precisamos da palavra de Deus que nos sustenta. A palavra de Deus nos sustenta. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a respeito de cura divina. Eu vou compartilhar essa palavra, porque se por acaso tiver alguém me ouvindo aí doente, você vai ser curado. Pessoas serão curadas enquanto eu estiver pregando aqui. Outras vão ser curadas depois da oração que eu vou fazer hoje aqui. Então é por isso que eu disse para você, convida as pessoas, compartilha para as pessoas assistir. Lembra de alguém que está doente. Lembra agora mesmo de alguma pessoa que você sabe que está doente e que precisa de uma palavra de saúde e de cura, e manda, envia para ela, compartilha, porque a partir de agora o poder de Deus vai te tocar nessa área. Você já estava recebendo palavras poderosas aqui em relação a outras coisas, e agora nesse exato momento sobre cura divina. Então vamos lá, vamos começar em Romanos. Vai abrir na sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. E vamos compartilhar aqui essa palavra a partir de Romanos 12. Leia comigo e acompanhe comigo. Eu quero que você veja só, como se estivesse comendo bem tranquilamente, né? Você vai mastigando aí tranquilamente cada palavra, cada versículo que estiver sendo falado, você vai aí, ok? E vai tirando, saboreando e tirando os nutrientes da palavra. Vamos ler. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deixa eu explicar para você que está me ouvindo aí sobre do que está falando aqui. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Que homem foi este? Este homem é Adão. Então,
o pecado entrou no mundo através do pecado de Adão, ou a morte entrou no mundo através do pecado de Adão, ok? É o que a Bíblia diz aqui. E ela diz que por causa do pecado, o pecado trouxe a morte, e diz que a morte passou a todos, ou para todos os homens. É isso que está dizendo aqui. Que então vamos lá, de uma maneira prática. Adão pecou, e porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo, né? Através dele, então consequentemente a morte entrou no mundo, ok? Então, aquelas coisas, você sabe disso, as doenças e as enfermidades são para gerar morte na vida das pessoas, e isso é uma das coisas que a morte ou o pecado trouxe. Enfermidades e doenças, saiba de uma coisa, nunca veio de Deus. Não importa o que te ensinaram, não importa o que você sabe sobre o assunto, saiba de uma coisa, Deus nunca criou, nunca inventou, nunca projetou e nunca mandou doença para a terra. Ele não mandou doença para a terra, ele não mandou essas pragas para a terra. Deus não mandou isso, ok? Então saiba o seguinte, deixa eu continuar lendo para você ter mais um panorama do que nós estamos conversando aqui. O versículo 17 diz assim: se pela ofensa ou pecado de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, em Jesus Cristo. Deixa eu explicar esse aqui também. Se pela ofensa ou pecado de um e por meio de um só reinou a morte, então a morte vinha reinando por causa do pecado de uma pessoa, aquele que eu já te expliquei, Adão. Então, se por causa dele reinou a morte, aqui diz muito mais, ou mais do que isso, bem mais do que isso, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, em Jesus. É melhor tirar essa luz aí, por favor. A saber, em Jesus, porque quando eu oro para a Bíblia eu não consigo. Pois, assim como por um só ofensa veio o juízo, porque todos os homens, ou para todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que está falando aqui? Deixa eu voltar aqui a minha página. O que está falando aqui? Que o pecado, como eu disse, ele entrou no mundo e a morte passou a reinar no mundo. Só que aí veio Jesus Cristo, ok? Ele veio e ele tirou o pecado do mundo. Deixa eu compartilhar algumas coisas interessantes com vocês. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo e não tem como fugir disso, não é verdade? No sentido de saber o que está acontecendo. E isso tem apavorado a vida de muitas pessoas. O propósito de eu estar pregando aqui hoje sobre esse assunto é justamente porque através da fé, ou da palavra que gera a fé, vem uma camada de proteção divina sobre cada pessoa que está ouvindo a palavra e recebendo a fé. Então, conforme eu ensino, a fé é gerada no seu coração e então você fica com uma camada de proteção, por assim dizer, ok? Então, o que acontece? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Quando o pecado entrou no mundo, antes que Jesus pudesse ter sido sacrificado, porque Jesus foi sacrificado, antes que ele pudesse ter sido, antes dele ter vindo e ter sido sacrificado, o que acontecia? Deus, ele teve que fazer algo para continuar ainda atendendo e cuidando dos homens, das pessoas ou daqueles que tinham aliança com ele. E como que Deus fazia isso? Ele fazia através ou por meio do sangue inocente de animais. Os animais que são inocentes, que não têm pecado, porque todos os homens pecaram, como a Bíblia diz. Então todos os homens têm o seu sangue contaminado.
por assim dizer, ou de fato, não é? Então, o que acontecia? Eles sacrificavam animais, derramavam sangue inocente dos animais, e através do sangue inocente, que de ano em ano eles ofereciam lá o holocausto, então cobria, não limpava, não purificava, mas cobria o pecado do povo que tinha aliança com Deus, certo? Então veja bem, aconteceu um fato no livro de Êxodos, capítulo 12, e aí eu quero que você preste atenção nisso. No livro de Êxodos, capítulo 12, aconteceu um fato. Havia algumas pragas, não é? E uma praga era que ia morrer todos os primogênitos lá no Egito. Todos os primogênitos iam morrer. E Deus disse para o seu povo que tinha aliança com ele, ok? Ele deu uma recomendação: façam o seguinte, pegue o sangue do animal, ok? E passa o sangue nos umbrais das portas. Então quando a morte estiver vindo, lembra que a morte estava reinando? A morte reinou por meio do pecado, ok? A morte. Então a morte ia passar para matar os primogênitos. Qual primogênito? Qualquer um que ela encontrasse. Aonde ela encontrasse um primogênito, a morte mataria. Essa era uma praga que estava acontecendo lá no Egito. Aí Deus pediu para eles fazer o seguinte: quando vocês passar o sangue do animal nos umbrais das portas, quando a morte chegar para entrar nessa casa, o que vai acontecer? A morte vai ver o sangue inocente passado ali, que está representando uma aliança. Então a morte vai embora. Ela vai para outra casa, até ela encontrar as casas que não tenham o sangue, entendeu? Então a casa que não tiver o sangue, ela vai entrar e vai matar o primogênito. Agora veja, se a casa de um hebreu, ou um judeu, ou um povo da aliança de Israel tivesse na porta sem o sangue, não importa se ele era de Deus, não importa se ele não era de Deus, não importa se ele era israelita, não importa se ele era egípcio, a morte ia entrar e ia matar, não por causa de quem estava lá dentro, mas porque não tinha o sangue não estava ali para proteger. Então assim, a recomendação era que as pessoas pudessem estar protegidas com o sangue. Então quando as pessoas estivessem protegidas com o sangue, aconteceria o seguinte: a morte se retiraria para outro lugar. Então, meu irmão, o que eu quero chamar a sua atenção? Não importava quem estava lá dentro, não importava, o sangue era que era mais importante nesse caso de proteção, era o sangue que importava. Então, se tem sangue, a morte não pode matar. Se não tem sangue, a morte mataria o primogênito. Então o que aconteceu? Isso era algo significativo para o que ainda iria acontecer para o povo de Deus, que seria o sacrifício. Antes, o sacrifício era feito por animais, ou eles matavam animais. Agora, Jesus ia se tornar um sacrifício para sempre eterno. Jesus ia se tornar, ele ia derramar o sangue na cruz do Calvário, ele ia derramar esse sangue, e esse sangue, ele seria apresentado a Deus como sacrifício vivo, e esse sangue garantiria para o povo de Deus que o sangue estaria cobrindo o povo de Deus, protegendo o povo de Deus e limpando o povo de Deus de todo o pecado. Então o sangue de um homem inocente, porque ele foi o único homem justo, inocente, que passou na terra, nunca pecou, e aí então ele deu o seu sangue inocente por todos nós pecadores. Nós éramos pecadores e ele deu o seu sangue, ou derramou o seu sangue por nós, e portanto o seu sangue veio nos cobrir, nos guardar, nos proteger da morte e de tudo que a morte causa, da morte e de tudo que ela provoca contra o homem. Então a morte veio por Adão, Jesus veio e tirou o poder da morte, e ele mesmo venceu a morte quando ele ressuscitou no terceiro dia. Era necessário que Jesus morresse, porque morrendo Jesus, ele estaria pagando o preço que era nós que deveríamos pagar. Aleluia. Jesus estava ali morrendo, pagando, porque quem deveria estar naquela cruz era eu
e você. Então o pecado de toda a humanidade foi colocado em Jesus. O pecado de todos nós foi colocado em Jesus. Ele suportou nele, e aí ele derramou o sangue inocente dele, e esse sangue inocente é por nós, para nós, e ele nos liga a Deus numa aliança de sangue derramada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue por todos nós. Então veja bem, meu irmão e minha irmã, veja bem o que eu quero contar para vocês, algumas coisas muito interessantes. Tem aí uma praga, e eu estou vivendo de tal forma a não ter medo disso, sabendo de uma coisa: essa doença, ou seja, qual for a doença ou as enfermidades, eles não têm poder sobre mim, eles não podem contra mim. Por quê? Porque eu estou guardado pelo sangue, eu estou guardado por Deus, eu estou protegido. Agora veja bem uma coisa. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. É isso que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Agora você pode dizer: pastor, isso está realmente lá no Salmo 91, é verdade, mas o mal tem chegado na minha vida. Isso está lá realmente, pastor, mas eu tenho ficado doente. Isso está lá realmente, pastor, mas essa praga já pegou a minha família. Isso está lá, pastor, mas agora eu estou com esse problema. Então deixa eu te explicar algo mais. Ok. A Bíblia diz, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, que Jesus é o nosso advogado. Agora, para que serve um advogado, meu irmão e minha irmã? Para que serve um advogado? Pessoas, nós sabemos que naturalmente falando aqui na terra, pessoas, eles se tornam presos injustamente, não é? E se a pessoa não tiver um bom advogado para livrar ela continua presa. Nós vemos que até pessoas, veja só, pessoas que são acusadas de coisas que elas realmente fizeram, se elas têm um bom advogado e têm muito dinheiro, e esse advogado é muito bom, muitas vezes na lei falha da terra, ok? Na lei falha da terra, essas pessoas às vezes ficam impunes, elas ficam livres. Agora veja só, vamos pensar sobre isso. Se você tem algo contra você, que você não fez, e você tem um bom advogado, esse bom advogado vai te livrar. Agora veja, nós temos aqui no Salmo 91, certo? No Salmo 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Então, para que serve o seu advogado? Porque se o mal te suceder, acontecer, ou chegar na sua tenda ou casa, porque tenda aqui é casa, se o mal chegar na sua casa, você tem um advogado, e esse advogado, ele é perfeito, e ele é o melhor dos advogados, e ele pode te livrar, ele pode te ajudar, e ele não somente é o advogado, ele é também o sumo sacerdote, e também além de ser o sumo sacerdote, que tem que apresentar o sangue, porque era assim na velha aliança, eles apresentavam o sangue de animais. Então Jesus, ele é o advogado, Jesus é o sumo sacerdote que apresenta o sacrifício pelo povo, e não somente isso, ele também apresenta do próprio sangue dele. Então assim, nós temos o advogado, nós temos o sumo sacerdote que é Jesus, e nós temos o sumo sacerdote que tem o sangue, e ele apresenta o sangue diante de Deus, e o sangue nos garante a salvação, a vitória, o sangue nos garante que a morte não pode nos tocar, o sangue nos garante que nenhum mal te sucederá, e que nem praga nenhuma chegará à sua tenda. O sangue nos garante isso. Então Jesus chega diante de Deus e ele apresenta, está aqui o sangue, ele é o advogado, ele é o sumo sacerdote, e ele apresenta o sangue diante de Deus. Então, na hora que o diabo vem contra a sua casa, na hora que o diabo vem contra a sua família, na hora que o diabo vem com essa praga, saiba de uma coisa: você não precisa ficar passivo, porque você tem Jesus, você tem um advogado. E como eu uso isso, pastor? É aí onde você vai usar o nome de Jesus Cristo, porque quando você fala em nome de Jesus Cristo, Satanás, você está dizendo: o meu advogado está me defendendo da minha causa, e você não pode tocar a minha casa, o meu filho, a minha família, você não pode tocar, diabo. Então eu te repreendo no nome de Jesus. É por isso que nós usamos o nome.
É por isso que nós usamos o nome. Meu irmão e minha irmã, nessa crise que nós estamos vivendo no mundo, você pode clamar pelo sangue de Jesus Cristo sobre a sua casa, sobre os umbrais das suas portas. Você pode clamar pelo sangue de Jesus Cristo. Então você tem o sangue, como eu disse, você tem o advogado, você tem o sumo sacerdote, e ele apresenta o próprio sangue dele para você, por você. Ele não precisava morrer, ele não precisava derramar o sangue. Então ele não fez por ele porque ele não tinha pecado, ele fez por causa de mim e por causa de você. Aleluia. Aleluia, ele fez por causa de nós, ele derramou o sangue dele, o sumo sacerdote maravilhoso. Nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, nós não precisamos mais de sacrifício de animais, meu irmão. Existem pessoas ainda hoje fazendo sacrifícios até de crianças, até de pessoas. Nós não precisamos de nada disso, meu irmão. Nós temos o sacrifício que foi feito uma vez, para sempre, por todos nós. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. A Bíblia diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão como rei em vida. O que significa reinar? Como você imagina um rei? Você consegue imaginar um rei sem poder? Você consegue imaginar um rei todo triste, arrasado e não sabe o que fazer? Você consegue pensar num rei que não sabe falar nada? Você consegue ver um rei, ele todo submisso a todo mundo? Não, um rei não vive assim. Eu estou dizendo submisso ao pecado, submisso ao mal, submisso ao diabo. Não, um rei não fica assim. Quando um rei sabe que ele é rei, então ele se assenta no trono e ele começa a reinar. Então você tem um trono na sua própria vida. Você tem um trono na sua própria vida, aonde você comanda a sua vida, aonde você comanda. E quando o diabo vem atacar você, ele vem com pragas, ele vem com doenças, ele vem com enfermidades. Pastor, a Bíblia diz, mas ele me atacou. Você tem um advogado? Você tem um advogado? Então você não precisa carregar esse problema, você não precisa carregar essa dor, você não precisa carregar essa enfermidade. Deixa eu dizer algo para vocês, eu me lembro muito bem disso. Certa vez, eu acordei pela manhã, meu filho Gustavo, ele estava muito doente. Acho que ele tinha uns 12 anos de idade. Ele estava muito doente. Então eu orei por ele ali, orei por ele, repreendi aquela enfermidade, repreendi o mal, e eu saí. E quando foi mais ou menos 5 horas da tarde eu voltei. Quando eu cheguei em casa, eu entrei, ele estava na sala, do mesmo jeito, no mesmo lugar onde eu tinha orado por ele, do mesmo jeito. Ele estava ali, eu olhei para ele, ele estava com a mesma doença, do mesmo jeito. E eu pensei, eu orei por ele, ele está do mesmo jeito. E sabe o que eu fiz, meu irmão? Sabe o que eu fiz, minha irmã? Eu me indignei, eu tinha saído como um rei e dado uma ordem, mas aquela minha ordem, eu não falei no meu nome, eu falei no nome de Jesus. A minha ordem não tinha sido obedecida. Que ordem, pastor? Eu tinha repreendido aquela enfermidade, eu tinha repreendido aquela doença, eu tinha repreendido aquele mal, e aquele mal não saiu. Então o que eu fiz? Eu coloquei a mão nele de novo, eu disse: Satanás, eu já te dei uma ordem, solta o meu filho em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade, bata em retirada agora. E sabe, meu irmão e minha irmã, o que aconteceu? Oh, meu irmão, oh, minha irmã, eu acabei de orar. Poucos minutos depois ele me disse: pai, fiquei bom, agora eu vou lá mexer no computador. Ele tinha ficado deitado naquele sofá todo aquele dia doente, com febre, queimando de febre. E naquela vez que eu orei a segunda vez, lembre-se, eu orei a segunda vez, à tarde, porque de manhã eu tinha orado, e a ordem que eu tinha dado não tinha sido obedecida, mas eu sabia que eu tinha que reinar como um rei nessa vida, no nome de Jesus. Então, à tarde, quando eu cheguei, eu repreendi aquela doença teve que obedecer. Porque, quer saber de uma coisa? Muitos homens não reconhecem a palavra de Deus, mas o diabo sabe. Ele sabe que ele tem que obedecer. Ele sabe que ele tem que obedecer, e ele obedece. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer isso para você. E se eu tivesse só orado da primeira vez e depois pensado: poxa, se tivesse alguém aqui que pudesse orar por ele,
Poxa, se eu conseguisse alguém que tem mais fé do que eu. Poxa, se eu pudesse chamar a irmã fulana de tal. Ou então tivesse pensado, né, a gente é falho, né, a gente peca. Então eu acho que eu não vou ter êxito nisso não. Melhor ver aí um remédio aí, porque... Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, muitas vezes nós somos passíveis. Muitas vezes nós ficamos ali e só observa, tendo o advogado, tendo o sumo sacerdote, tendo o sangue, tendo o nome de Jesus. Muitas vezes nós cruzamos os braços e somente esperamos o diabo fazer toda a algazarra dele. Não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Nós não temos que deixar o diabo fazer toda a sua algazarra. Nós podemos paralisar o poder do diabo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja me ouvindo e esteja pensando, mas como que eu faço? Eu ainda não tenho uma aliança com Deus. Você pode fazer uma aliança com Deus. Você pode fazer uma aliança com Deus. É por isso que você precisa receber Jesus no seu coração como o Senhor da sua vida. Você precisa fazer essa aliança. E você faz aliança com Deus através de dizer sim a Jesus. É através de dizer eu quero Jesus. Quando você diz eu quero Jesus, sabe o que acontece? Jesus passa a ser o Senhor da sua vida. Jesus passa a ser o seu dono. Jesus passa a ser o seu sumo sacerdote. Jesus passa, o sangue dele passa a te cobrir. E Jesus te dá uma nova vida. E Jesus te livra da morte. Jesus te livra do mal. É como aquele sangue nos umbrais das portas do povo hebreu. Quando você recebe Jesus, você está recebendo a proteção. E você vai poder fazer isso daqui a pouco. Deixa eu continuar a minha mensagem aqui, porque no final eu vou orar por todos vocês que estão me ouvindo aí. E eu tenho certeza, o poder da morte vai bater em retirada. Vai correr, porque eu vou dar ordem em nome de Jesus Cristo. Ó, meu irmão e minha irmã, eu já vi muitas pessoas em muitos lugares sendo curadas. Eu me lembro de uma vez... Eu fui convidado para orar por uma pessoa que estava em coma. Eu peguei o meu amigo pastor Williams de Sorocaba, hoje está em Sorocaba, e nós fomos visitar esse homem, e as pessoas estavam chorando lá naquele hospital. Eu me lembro bem da cena, e eu entrei naquele hospital, e eu fui até o quarto onde aquele jovem estava, e ele estava em coma, num coma induzido. Não é? Eles choravam muito ali, e eu orei por ele, nós oramos por ele, impusemos as nossas mãos sobre aquele jovem, e quando eu saí eu disse para eles, ele vai para casa. E eu fui embora. E deixa eu te dizer uma coisa, eles me mandaram mensagem, me ligaram no dia seguinte dizendo, aquele jovem já está em casa. Aquilo até mexeu comigo, aquilo me surpreendeu também. Eu pensei, não era tão rápido o que eu estava falando, não era tão rápido assim, mas no dia seguinte, aquele jovem já estava em casa. Eu me lembro de ter ido orar por uma pessoa também lá em Tatuí, e aquele jovem também estava lá com câncer, eu não lembro que tipo de câncer que era, eu não lembro bem, mas eu me lembro de ter entrado naquela casa, preguei a palavra de Deus para eles. Eles já eram crentes, mas eu preguei a palavra de cura para eles. E aí eu perguntei se eu podia orar, eles me deixaram orar, e eu orei por aquele jovem, eu repreendi aquele câncer. E sabe o que aconteceu? Dias depois aquele jovem me mandou mensagem dizendo que estava curado também. Meu querido, minha querida, o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus é maior do que o poder da morte, é maior do que o poder das enfermidades, é muito maior. Deixa eu dizer mais algumas coisas para vocês. No livro de Salmos, capítulo 107, versículo 20, Salmos 107, 20, deixa eu achar aqui, Salmos 107, 20, aleluia, aleluia, vamos comigo nessa mensagem, oh, aleluia. Deus vai tocar muitas pessoas aqui. Bom, a Bíblia diz assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de todo processo de morte. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Meu querido e minha querida, veja só. Certa vez eu estava lendo esse versículo e algo saltou aos meus olhos, me chamou a atenção. E aí eu vi mais uma vez a importância de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra diz aqui, ele enviou a sua palavra e os curou. Ele enviou a sua palavra e os curou. De novo, ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Você entendeu?
a palavra de Deus está sendo enviada para você, aí onde você está, e essa palavra está causando cura para você. Porque o que acontece, meu irmão? O que acontece, minha irmã? Quando você ouve, escuta a palavra de Deus, ela gera fé dentro de você. E por meio da fé, a cura vem, a cura brota. Então, é muito importante, meu querido, minha querida. Eu não sei como que você está ouvindo essa mensagem, mas é importante você ouvir com toda a atenção, porque é por meio da mensagem, da palavra, que a cura é enviada para você. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. No Salmo 103, versículo 3, diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. De novo, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Você viu a conexão? Você viu a conexão? Essa conexão é importante. Perdoa todos os seus pecados, sara todas as tuas enfermidades. O que trouxe as enfermidades ou a morte no mundo? O pecado. Foi o pecado que gerou, que trouxe a morte, ok? E a morte trouxe essas doenças que geram a morte. Então veja, Ele perdoa os pecados e Ele sara as enfermidades. Então Ele vai na raiz. Qual é a raiz do problema, meu irmão? Qual é a raiz do problema, minha irmã? Pecados. Pecados trouxe morte. Pecados trouxe doenças. Então Ele perdoa os pecados, consequentemente sara todas as tuas enfermidades. Eu vou ler mais uma conexão que tem pecado e enfermidade. Quero ler isso para você aqui na Bíblia, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5. Veja na sua Bíblia, Tiago capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 14. Quero mostrar mais uma vez essa conexão e o porquê Deus chama a atenção para esse fato. Veja comigo. Tiago 5,14 diz assim: está alguém entre vós doente? Ele pergunta, Tiago está perguntando: tem alguém entre vocês doente? Eu pergunto para vocês, tem alguém aí entre vocês doente? Então, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Olha o próximo. E a oração da fé salvará ou curará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que ele fala isso? Por que ele chama a atenção para esse fato? Deixa eu dizer isso para você, é muito importante. Desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o homem ficou com a sua consciência, uma consciência de pecado, uma consciência de culpa, e até hoje ainda é assim. E se as pessoas não renovarem as suas mentes, elas continuam com essa consciência de pecado, sendo cristãs ou não. Elas continuam tendo consciência de pecado, sendo cristãs ou não. Então veja, o que acontece normalmente. Eu me lembrei de uma história. Um certo missionário, né? Ele tinha sido missionário por muito tempo. E aí, depois de muitos anos, ele ficou doente. Uma doença terrível, né? E ele estava próximo da morte. Então alguém chamou um pastor para orar por esse missionário, né? Então esse pastor foi até lá e orou por esse missionário. Esse pastor cria em cura e foi lá e orou, pregou e orou por esse missionário, não é? E não aconteceu nada. Aí quando as pessoas saíram do lugar, ele chamou esse pastor, o missionário que estava doente, perto de morrer, chamou o pastor e disse: vem aqui, eu queria te contar algo. Eu queria abrir o meu coração para você. Não fica triste porque eu não fui curado. Não fica preocupado sobre isso, porque eu não vou ser curado mesmo. Sabe por quê? Porque há muitos anos atrás eu cometi um pecado e por causa daquele pecado, era um adultério. Então essa enfermidade agora veio sobre mim e eu vou ter que morrer com essa enfermidade. Então eu não vou poder ser curado. Então a culpa não é sua. O missionário estava contando para o pastor: a culpa não é sua, então não fique triste porque você orou por mim e eu não fui curado. Meu irmão, minha irmã, aquele missionário, ele tinha na mente dele uma consciência de culpa
e de pecado. E por causa de uma consciência de culpa e de pecado, ele pensava que ele não iria ou não poderia ser curado. Então ele estava dizendo para o pastor não se preocupar, que ele ia morrer. E mais ou menos, é como se dissesse isso aqui: eu mereço isso e portanto eu tenho que morrer. E já que lá atrás, sei lá quantos anos atrás, eu cometi esse pecado, então agora eu tenho que morrer. Sabe, meu irmão e minha irmã, provavelmente muitos anos atrás ele já tinha pedido perdão, se acertado com Deus sobre aquela situação, não é? Mas ele carregou a culpa por todos aqueles anos. E quando aquela enfermidade chegou, o diabo disse: olha só, lembra? Porque o diabo é o acusador. O diabo vai lembrar você dos seus pecados passados. Mas se o sangue de Jesus Cristo está sobre você, se você confessou os seus pecados, como diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, veja bem, o que eu estou contando para você? O ser humano tem uma consciência, carrega uma consciência pecaminosa. E por causa de uma consciência pecaminosa, eles acham que o diabo tem direito de fazer o que quiser. Eles acham que se eles estão doentes, tem que ficar doentes. Eles acham tudo isso, mas veja, eu vim dizer para você algo. Olha o que está escrito aqui, vamos ler de novo que agora vai fazer mais sentido ainda. Versículo 15: e a oração da fé salvará o doente, ou curará o doente. Não talvez, não se de repente Deus estiver bonzinho, não se de repente não houver pecado nenhum, não. Aqui diz: a oração da fé salvará o doente, o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que essa conexão? Por que Deus fez? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus, inspirada pelos homens de Deus. Então, quando foi escrito, Tiago escreveu, ele não escreveu o que ele quis, ele escreveu o que o Espírito Santo inspirou a ele. Então, o que ele está escrevendo? Que a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se o doente tiver cometido pecados, os pecados ser-lhe-ão perdoados. O que significa, meu irmão? O que significa, minha irmã? Que não existe nada que pode impedir a sua cura de brotar, de se manifestar. Nada pode impedir você de receber a sua cura. Não importa o que você tenha feito no passado, nada disso importa. Se o sangue estiver sobre a sua vida, se você estiver arrependido, se você já confessou, fique livre das suas doenças e enfermidades. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou dizendo para você que você pode ser curado, curada hoje. Não importa o que você fez, não importa. Eu vou estar aqui orando por você. Eu vou estar aqui orando por você e Deus vai tocar você. Antes de eu orar por você, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar a ceia, ok? Nós vamos tomar a ceia. Depois da ceia, eu vou estar orando por todos vocês, ok? E eu tenho certeza que nós vamos ver o poder de Deus tocando a vida das pessoas, ok? Tenho certeza que as pessoas vão começar a ser curadas nas suas casas, e daqui a pouco você vai começar a escrever para nós do poder de Deus já tocando. E olha só, se pessoas já começaram a ser curadas, comece a escrever para nós. Se você tinha uma dor e já passou, comece a escrever para nós. Se você tinha uma doença, uma enfermidade e já foi, você percebe que o sintoma já foi, escreva para nós. Mas daqui a pouco eu vou orar. Mas é que às vezes Deus ele surpreende a gente, ele corre na frente e já faz pum, porque a fé já entrou no coração das pessoas e aí não dá nem tempo de orar, né? Aleluia. Então nós vamos aqui. Você que preparou a sua ceia, ok? Você que preparou a sua ceia aí, sente com a sua família. Nós vamos participar do pão e do suco da uva, que representa o sangue, que é justamente do que nós estamos falando. Jesus é o pão da vida, a palavra de Deus, que ele derramou o seu sangue por todos nós. Então prepara aí, meu irmão, prepara aí, minha irmã. Aleluia. Aleluia, nós aqui também vamos cear, não é? Vocês têm aí, todo mundo tem? Já? Nós vamos cear juntos aqui? Vamos, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, vamos servir aqui a ceia. Começa a servir a ceia aí na sua casa, começa a servir aí. Agora eu vou ficar um pouco aqui à vontade para me mexer, porque eles também estão se mexendo aqui nessa sala, ok? E vocês comecem
preparar aí o pão, tá bom? Sirva já o pão, pode servir o pão aí. Pode servir, tá chegando aqui para eles também. As pessoas que estão trabalhando nessa sala aqui. Aleluia. Todos estão trabalhando e agora nós estamos compartilhando, servindo o pão. Aleluia. Eu tô com vontade de pegar assim, enfiar a mão nesse pão assim, ó. Assim, só assim, um pedacinho assim, ó. Aleluia. Aleluia. Eu peguei o meu pão já. Você já pegou o seu? Todo mundo tá aí? Tá com pão aí? Ok. Todos têm um pão. Aleluia. Rapaz, que pão grande, hein? Deus é bom. Glória a Deus. Vamos orar pelo pão então? Vamos orar? Todos juntos aí. Levanta o seu pão. Ô Pai, nós te damos graças por esse momento precioso de comunhão e de ceia. Nós estamos ceando todos juntos. Muitas pessoas nas suas casas, Pai, ceando com a gente. Esses que estão aqui comigo também, Pai. Nós estamos juntos nesse momento. Então, Pai, nós oramos agradecendo ao Senhor. Estamos fazendo menção, lembrando, Pai, o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, o sacrifício que Ele fez quando Ele foi moído. Oh Senhor, te damos graças e tomamos do pão agora, Pai, todos juntos nós tomamos do pão e nós damos graças a Ti e vamos comer todos juntos, em nome de Jesus. Pode comer o seu pão. Eu acho que eu peguei um muito grande aqui, deixa eu diminuir. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, não é, queridos? Deus é muito bom, Deus é muito bom, aleluia, aleluia. Que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha só, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue que eu falei para vocês que ele derramou. Ele diz: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Eu vou dar graça juntamente com você. Pega aí o seu suco e vamos dar graça todos juntos. Te damos graças, Senhor, mais uma vez agora pelo suco. Te damos graças, Jesus, pelo seu sangue que foi derramado por todos nós. Obrigado, Jesus, por ter derramado o seu sangue naquela cruz. Obrigado, Jesus. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Obrigado, te damos graças. Aleluia. Pode tomar, vamos tomar juntos. Aleluia. 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 Eu vou pedir para eles cantar e tocar bem baixinho aqui, enquanto eu vou orar por vocês, ok? Então se prepara para essa oração e saiba que vai ser poderoso. Saiba que vai ser tremendo agora. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, a unção vai tocar você aí. O poder de Deus vai tocar. Então, se há dor, vai sair. Eu gosto de orar sobre dores, porque eu vejo rápido a manifestação. Por quê? Porque uma dor você está sentindo, então ela sai e você já sabe que manifestou. Tem algumas curas
que elas não, você não percebe na hora, não é? Então eu gosto, mas o Deus que cura a dor, Ele cura qualquer coisa. E deixa eu te dizer já isso. Existe algumas unções com alguns ministros específicas, não é? E eu vejo Deus me usar com algumas curas em específico. E eu já vi várias pessoas sendo curadas de hérnia de disco instantaneamente. Várias hérnias de disco. E eu tenho certeza que eu tenho uma unção sobre isso. E eu quero dizer para você que está aí, se você tem esse problema de hérnia de disco, saiba que hoje é o dia da sua cura. Você não vai carregar mais isso. Não vai mais carregar isso. Eu já vi várias pessoas sendo curadas. Estou prestes a ver várias outras. E hoje é um dia que isso vai acontecer. Mas preste atenção, não é a única coisa que Deus vai curar, ok? Eu sei que Deus, Ele manifesta os dons específicos. Ele manifesta isso para chamar a atenção das outras pessoas, para Ele também curar as outras pessoas, ok? Ele manifesta para que isso possa acontecer. Então, eu estou dizendo isso sobre vocês que têm hérnia de disco aí, ou que tinha, porque a cura já está começando a se manifestar, ok? E você começa a perceber porque você tinha dores, e agora as dores já não estão mais aí. Agora não importa qual seja a dor que você tem, não importa qual seja o problema que você tem, não importa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus tocando você aí na sua casa, a unção do Espírito tocando você aí. Eu estou orando no nome poderoso de Jesus Cristo, não é nem no meu nome. Não é nem no meu nome, é no nome do Senhor Jesus, do nosso sumo sacerdote, daquele que ressuscitou, daquele que derramou o seu sangue por nós, daquele que pagou o preço por nossos pecados, daquele que nos deu vida, daquele que nos livrou do poder da morte. E se Ele nos livrou, Ele venceu a morte e nos livrou do poder da morte, imagina das enfermidades, meus irmãos, imagina das enfermidades. Então, em nome de Jesus Cristo, receba o toque agora. Receba o poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus está tocando pessoas em casa aí agora. Deus está curando pessoas aí agora. Deus está curando pessoas aí agora. Receba o toque. Oh, o seu joelho, é você. O seu joelho. Receba a cura no seu joelho agora. Em nome de o direito, joelho direito. Receba a cura no seu joelho direito agora em nome de Jesus Cristo. Tá doendo? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome, o poder de Deus está manifestando. Vocês querem cantar? Querem cantar? Vamos? Vamos? Pode cantar, porque o poder vai continuar operando. Continue adorando essa atmosfera de adoração. Nós estamos nesse ambiente, ok? Nós estamos nesse ambiente e as pessoas estão sendo tocadas. As pessoas estão sendo tocadas. Aleluia. Eu vou do seu sofrer participar. Aleluia. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou. Adore ao Senhor, adore, adore. Adore ao Senhor. O amor do Pai. Adore, adore. O justo Deus pela cruz me chamou e gentilmente
me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, receba o toque do poder de Deus aí. Receba a cura no seu corpo. Receba a cura dessa enxaqueca agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo essa febre agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela Rani agora, em nome de Jesus Cristo. Esses são os pedidos de oração que estão pedindo aí, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja tocada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, a Regiane, família também pede oração, ela é de Duartina. Em nome de Jesus Cristo, toca eles, Senhor. Toca eles, Senhor. Toca eles. Toca eles. Toca eles. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Ei, se tem alguém aí com os sintomas do Covid-19, é a hora que você vai ficar livre disso. É a hora que isso vai deixar o seu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Eu não preguei por pregar essa palavra. Eu fui guiado pelo Espírito Santo para que o poder de Deus possa entrar em você. Pudesse entrar em você. Então, em nome de Jesus Cristo, Ele está te tocando agora. Em nome de Jesus Cristo, Ele está te tocando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toque essas pessoas, Senhor. Toque essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca eles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Celso Júnior está pedindo oração. Em nome de Jesus, Celso. Seja tocado aí na sua casa. Seja tocado pelo poder de Deus aí. Em nome de Jesus Cristo. Ei, tem alguém que está sentindo uma dor aqui na barriga. Essa parte aqui, ó. Eu vi isso agora. Alguém está sentindo essa dor aqui, ó. Oh, eu vi isso no meu espírito. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Peço oração pelo Chico, infecção na boca. Ok, quem está pedindo é a Ângela Camargo, certo? Em nome de Jesus Cristo. Pai, toca aí o Chico. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu creio no seu poder, Pai. Eu creio no seu poder. Eu creio no seu toque, tocando a boca dele. Oh, essa infecção saindo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Helenice de Moraes está pedindo oração pelo filho Gustavo. Helenice, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelo seu filho agora, para que o poder de Deus entre no corpo dele, restaurando e vivificando o corpo dele agora. Todo o mal saindo e ele sendo revigorado, ou os ossos dele, a carne, tudo no corpo dele sendo restaurado, revigorado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. A Norma está pedindo oração pelo tio Francisco, que está internado em estado grave devido ao coronavírus. Nós cremos em sua cura. Eu também creio, Norma. Eu também creio e oro agora por ele. Tio Francisco, em nome de Jesus Cristo. Eu oro contra essa doença que te pegou, que te tocou. Oh, nós temos um advogado. E nós estamos falando no nome desse advogado, Jesus Cristo o justo. Em nome de Jesus Cristo, enfermidade, eu te amaldiçoo, eu te paraliso, eu paraliso o seu poder no corpo do Francisco agora, em nome de Jesus.
batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a morte dessa bactéria, desse vírus que tocou o corpo dele agora, em nome de Jesus. Seja curado aí. A Regiane pede para orar pelo Cássio Santos, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por ele agora, em nome de Jesus Cristo. Toca o Cássio agora, Pai, pelo seu poder, com o seu poder, curando ele e livrando de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Pedro Francisco, ele diz: meu amigo Luiz foi curado do Covid, já está em casa com a família dele. Grato pela oração da semana passada, pastor. Nós oramos por essa pessoa, né? É Luiz, né? E ele estava lá na UTI, não era? E nós oramos por ele, ele estava na UTI. Veja, Deus está curando. Os de hoje, e tem testemunho daquele. Por isso que eu digo para você, é importante compartilhar os testemunhos, porque isso ajuda na fé das pessoas. Veja aí, o Pedro está compartilhando que o Luiz foi curado. Ele estava lá em coma, na UTI, está curado. Então eu creio que essas pessoas que estão pedindo oração também estão sendo curadas. Eu orei por ele agora também, pelo Cássio. Deixa eu ver se tem mais aqui. A Tata pede oração pela Maria de Lourdes, que está com dor de garganta. Em nome de Jesus Cristo eu oro agora pela Maria de Lourdes. Em nome de Jesus Cristo, esse poder da enfermidade cessando agora, deixando o corpo dela agora. Infecção, inflamação, ou seja o que for, eu ordeno, cesse agora. Cesse o seu poder agora, enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Poder sobre ela, cura sobre ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que mais que temos aqui? A Cida, a irmã Cida está pedindo oração pela minha filha Andréa e neta Amanda. Sim, eu oro agora em nome de Jesus Cristo. Pela Andréa e pela Amanda. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com o seu poder tocando eles, tocando elas agora. Em nome de Jesus Cristo, restaurando, curando. Em nome de Jesus Cristo, vida sobre elas. Eu declaro vida sobre elas, poder de Deus sobre elas agora, em nome de Jesus. Ei, receba aí o poder de Deus. Receba aí o poder de Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Marli, ore por mim, pastor, pelo meu marido e nossa família, Marli Ferreira. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo por ela, pelo marido, pela família dela, em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece essa casa, essa família, conhece cada um ali, Pai, e sabe o que eles precisam, conhece a necessidade deles. Então eu oro agora, Pai, para que eles sejam tocados pelo Teu poder. Eu expulso todo mal agora dessa casa, expulso todo mal dessa família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Luciana Soares está pedindo oração pelo Milton que está com câncer, em nome de Jesus Cristo. Câncer, eu já te dei uma ordem, cessa no corpo desse homem, cesse no corpo desse homem. Câncer, o nome de Jesus é maior do que o seu nome. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, seja paralisado e morra e desapareça do corpo do Milton agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas sendo curadas. Pessoas sendo curadas. Receba. Mesmo que eu não esteja orando especificamente por você, mas se você está me acompanhando, o poder de Deus está envolvendo a sua casa. O poder de Deus está envolvendo o lugar onde você está. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se a sua mão começar a esquentar agora, coloque a sua mão no lugar da enfermidade. Sua mão está começando a esquentar aí agora. Coloque a sua mão no lugar da enfermidade agora. Em nome de Jesus Cristo. Ei, isso é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Está esquentando a sua mão, você sabe. Está pegando fogo aí, coloca a sua mão agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ei, aleluia. O Felipe Alejandro, que está aqui nessa sala com a gente, ele está dizendo: eu estava com dores nas costas por conta de uma hérnia de disco e fui curado. Aleluia. Agora aqui no nosso meio, diante de nós,
Aleluia. Tá aqui, ó. Diante de... Você estava com hernia de disco? Estava? Eita glória. Aí, tá vendo? Cura. Pessoalmente. Aleluia. Curado aqui, ó. Dentro da sala. Curado. Tava com hernia de disco. E foi curado aqui na sala. Oh Jesus, oh Jesus. Eu estou demorando com isso, você está vendo, porque eu sei que tem mais. Eu sei que Deus está fazendo mais. E eu sei que Ele quer fazer mais. E eu sei que Ele está tocando pessoas. E eu sei que quando esses testemunhos vêm, as pessoas são curadas. São mais curadas ainda. Oh, aleluia, mais curadas ainda. Aleluia. Aleluia, Deus está curando. Deus está curando. Deus está curando. Aleluia. Deixa eu ver se tem mais aqui. Glória a Deus pela cura. Oh, aleluia. Aleluia. Essa live, tanto no YouTube quanto no Facebook, o poder de Deus vai continuar através desse vídeo. Então, meu irmão, minha irmã, continue mandando, continue compartilhando e fala: olha, as curas estão acontecendo. Manda para aquela pessoa lá. Fala que a cura está acontecendo e essas pessoas vão receber. Eu quero que elas, olha, veja só, e recomende para elas ouvir a mensagem, ok? A pregação, ouvindo a pregação, e aí elas vêm junto na oração, ok? Porque isso, enquanto estiver aí na rede, as pessoas vão continuar sendo curadas através dessas orações que nós fizemos aqui dessa live, ok? Então, em nome de Jesus Cristo, receba o poder de Deus, receba em nome de Jesus Cristo o toque do poder de Deus. Receba em nome de Jesus Cristo. Eu sinto o poder de Deus. Eu estou dizendo que eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao final, gente, da nossa live, né? Chega o momento que a gente tem que terminar, né? Mas eu agradeço a vocês que estiveram com a gente. Tem aí oração? Não, né? Assistindo de Santa Catarina é o Luiz Brasil. Grande abraço, Luiz. Grande abraço. Japão e Itália também estão assistindo. Então tem gente do Brasil, tem gente do Japão, tem gente da Itália assistindo. Muito legal isso, gente. Muito legal. Nós estamos transmitindo aqui pelo minha página pessoal, na verdade, Edson Conceição, no Facebook. Também o meu canal no YouTube, né? Edson Conceição Oficial. E também a página do Verbo da Vida Pirituba, a nossa página da nossa igreja. E eu quero pedir para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Verbo da Vida Pirituba, tá bom? No YouTube, Verbo da Vida Pirituba, porque a partir de terça-feira, as nossas lives, elas serão transmitidas através do nosso canal Verbo da Vida Pirituba, tá bom? Corra para lá, se inscreva. Continue seguindo a gente, vocês aqui do Facebook e do próprio YouTube do meu canal, tá bom? Se inscreva lá, vamos passar todos para lá, para o nosso canal do Verbo da Vida Pirituba, tá bom? Aleluia! É muito bom estar com vocês aqui, muito bom poder servir a mesa, servir juntamente com vocês. Agradeço a todos vocês aqui nessa sala, aleluia! O que você falou? Ela tá fazendo mímica para mim, eu não... Ah, ela tá querendo que eu mande um abraço pra galera de Pirituba, todos vocês. Eu tô com saudade de vocês, gente. Muita saudade. E a minha esposa tá me lembrando que eu, Edson, tem que mandar um abraço. Então, pega aí o nosso abraço. Alguém vem representar aqui um abraço, vem aqui. Aleluia. Pronto aqui, ó. Meu irmão tá representando todos vocês aqui num abraço do Verbo da Vida Pirituba. Então, gente, muito bom estar com vocês, tá bom? Mas nós estamos acabando. Continua compartilhando essa live, continua se inscrevendo no nosso canal. Olha, você dá um like também, porque o like ajuda, viu? Dá like aí, comenta. É isso aí, tá bom, gente? Deus abençoe a todos vocês. E não dá pra me dizer vai em paz, você tá na sua casa, né? Vai em paz e não dá. Mas Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau. Aleluia.